é muito engraçado como as pessoas gostam de inverter a situação, como a melhor defesa é o ataque, não é? Porque a Marilene Saad fez o que fez, vocês estão vendo, a internet não veio abaixo a troco de nada, a opinião pública não se manifestou do nada, foi uma onda de protesto realmente, de indignação, de espanto, de choque, porque além de tudo envolve um dos maiores artistas do Brasil. O Stênio tem o respeito do público há muitas décadas, a admiração do público há muitas décadas. Então, vê, um artista querido, um artista do porte do Stênio Garcia, sendo tratado dessa maneira, levantou geral, mesmo que fosse qualquer outra pessoa anônimo, né? Tivesse numa situação como essa, a gente ia ficar chocado. Imagina ele, que o Brasil inteiro conhece. Né? E ver cenas como essa, ele dando uma entrevista, ele está com a máscara pendurada na orelha, mas ele é lúcido, inteligente, ele está falando da vivência dele com o Nissete Bruno, com a família dos Goulart, inclusive, que é o tema do livro da Beth. Ele estava no lançamento do livro da Beth Goulart, lá no Rio de Janeiro, e de repente aparece Dona Marilene Saad fazendo uma cena como essa, que, me desculpe, aliás, não me desculpe, porque eu não tenho nem do que pedir desculpa. É imperdoável, é inadmissível que uma pessoa seja tratada dessa maneira e ainda o álibi, é porque não podia, é para cuidar, é porque corria risco de morte, é porque a situação de saúde é muito frágil, é porque, pode falar 10 horas, nada vai justificar esse tipo de coisa. Não adianta querer inverter, não é? Fazer de culpados aqueles que não provocaram uma cena tão vexatória quanto essa, tão humilhante para uma figura tão querida como é a do Stênio Garcia. Isso é não saber o verdadeiro significado da palavra cuidar, porque se você ama, você cuida sem essa agressividade. Você não expõe a pessoa que você ama. Aliás, não se deve expor e humilhar nenhum ser humano, mas ela fez isso com o próprio marido e ainda acha que está coberta de razão, ainda se vitima, ainda, nossa, imagina, o jornalismo que é feito é de quinta, todos são sensacionalistas, o Brasil é sensacionalista então, minha filha, porque todo mundo ficou absolutamente chocado, ninguém concorda com esse tipo de coisa, e eu vou falar, nada justifica, pode falar como é linda, maravilhosa, como cuida, como a situação do Stênio estava por um fio a saúde, o que ele estava fazendo aí então? Me fala, se cuida tanto, se tem medo porque está sem a máscara naquele momento no rosto, não deveria estar, na verdade, como é que cobre rosto, boca, não é? O nariz dele, a boca, aperta os olhos com mão, que ela não sabe que foi desinfetada. Duvido que ela tenha passado um álcool gel na hora que ela passou pelo caixa da livraria, porque foi de lá que ela veio, segundo as testemunhas. Então, isso é ter cuidado, isso é preservar, isso é querer evitar a contaminação a qualquer preço. O que estava sendo mais prejudicial ali naquela hora? O momento que ele estava sem máscara, que ela podia chegar educadamente e falar para o repórter, falar para o Marcos, por favor, vamos interromper um pouquinho, porque o Stênio só pode dar entrevista de máscara. Vamos colocar a máscara, meu amor, e coloca a máscara e tudo rola. Agora, agarrar, usar força física, porque ali você vê que ela usa muito mais força para cima dele do que ele tem, na verdade. Ele tenta escapar dela, ele não consegue. Olha só, quando ela faz isso é que ele fala socorro. Não é? E ele falou um monte de palavrão depois porque ele estava indignado, ele falou que estava dando entrevista, sabe? Ele não aceitou essa situação. Agora a gente é obrigada a ver vídeos do Stênio criticando todo mundo, falando que todos nós, público, imprensa, vamos ser responsáveis se acabar o relacionamento dele. Quem é que botou isso na cabeça dele? Fui eu, foi o Vlad, foi o Thiago, foram vocês aí de casa, foi o Felipe? Ninguém. Né? Porque quando ela faz uma live para justificar essa barbaridade que ela fez, ela disse que então acho que eu vou me separar dele, vou para casa do meu pai. Falou para o nosso repórter Bruno Tálamo que ela ia se separar dele, mas quem ia ficar na casa era ela. Sustenta tudo isso agora?
Como é que pode pegar uma pessoa que está tão frágil de saúde, que ela diz, inclusive, que pode desmaiar a qualquer momento, então como é que tira uma pessoa dessa de casa para levar para um lançamento de livro e a gente vê que ele está bem, ele está ciente, ele está presente, ele está dando a entrevista dele, ele estava numa boa. Ela é que provocou essa situação toda para inverter, para não assumir as consequências, ela começa a fazer esse tipo de coisa que eu acho lamentável. Como é que você vai chegar para o seu marido de 90 anos, que tem uma saúde fragilizada, mas não ao ponto que ela está querendo dizer para justificar essa cena aí que não dá para aceitar, que não passa aqui para ninguém, como é que ela chega e vem falar em separação a essa altura do campeonato? Ou vou para a casa do meu pai, ou como ela disse para o Bruno Tálamo, ele sai e eu fico. O que é isso, gente? Que mundo que a gente está vivendo tem alguma coisa muito errada. Mas nesse caso não é conosco, não. Não é com a gente, não. Nesse caso, flagrantemente, é com ela. Se está difícil, não é cuidar de um idoso, que eles são teimosos, que às vezes não atendem as recomendações médicas, a gente sabe. Busca orientação, né? Busca um suporte, inclusive psicológico, porque a gente sabe que as coisas não são fáceis, mas assim que você trata, como se fosse criança, criança não sabe o que faz, não é? E você leva no tranco, você leva embora no tranco, você tapa a boca, você tapa o nariz, você tapa os olhos e você arranca de lá, porque foi isso que ela fez. Ela tirou o Stênio na marra de lá e é uma coisa que ninguém aceitou.